Capítulo 28. No dia de sua partida, Rebeca olhou ao redor e lembrou-se de que nunca mais veria o pai a estender-lhe os braços em sua direção quando chegasse. Despediu-se da mãe mais uma vez e, sem palavras, subiu na pequena carroça e foi ganhando distância. Não olhou para trás, embora tivesse vontade de fazê-lo. Lágrimas brotavam de seus olhos, a ponto de não enxergar ao certo o caminho a ser percorrido. Do alto, espíritos amigos acompanhavam Rebeca e mandavam boas energias para que se recuperasse da ausência de Teotônio, ausência essa momentânea. Cada um tem o tempo certo de permanecer na órbita terrestre. Cada um traz consigo suas lutas, seus compromissos e sua trajetória, a fim de que, cumpridas as etapas de evolução, retornem ao plano espiritual. É verdade que muitos espíritos não conseguem cumprir o destino a que se propuseram e entram em luta consigo mesmos, a fim de contrariarem as leis que lhes permitiriam ter o auxílio necessário para o cumprimento de sua jornada. Muitos se revoltam e, como que enganados por si e por quem não tem interesse em vê-los progredir, caem na ignorância, deixando-se levar por condutas inapropriadas, que os levará à estagnação de sua evolução. No caso de Teotônio, nobre amigo, pôde cumprir com toda a sua integridade os compromissos assumidos. Havia sido bom pai e esposo, e viveu de seu trabalho honesto. Amparava todos que viessem pedir-lhe conselhos ou um prato de comida, sem nunca duvidar, por um segundo sequer, que também lhe era amparado. Agora, de volta ao plano espiritual, descansava de sua jornada, mas logo despertaria e poderia ver como fora vitorioso nas conquistas que obtivera em seu percurso na terra. Rebeca enxugava os olhos, vendo que ainda tinha um longo caminho a percorrer até chegar à capital. Estava com saudade do filho Augusto, mas sabia que ele estava sendo bem cuidado pela criada, no seu caso, amiga. Sempre agradecia por tê-la em seu caminho. Não saberia dizer se teria sido capaz de seguir adiante sem sua ajuda. Pensou também que teria de contar sobre a partida de seu pai. Esperava um dia reencontrá-lo. Não sabia como isso aconteceria, mas aguardaria até o último de seus dias. Parou um pouco a fim de comer algo. Estava ficando enjoada, pois não havia comido nada antes de sair. Deu água aos cavalos e, assim que se recuperou, comeu um pedaço de pão e uma fruta, e prosseguiu. O dia não estava ensolarado como quando viera. Havia nuvens, e parecia que iria chover a qualquer momento. Se chovesse muito, teria de se abrigar em algum lugar para se proteger. Esperava que isso não acontecesse. Conseguiu seguir adiante, vendo que do céu só caíam alguns poucos pingos de chuva. A viagem para Rebeca não chegava a ser tão cansativa em dias normais, mas naquele dia o trajeto parecia estar mais longo. Enfim, depois de muito percorrer caminhos, pôde avistar as luzes da capital. Sua casa não era tão ao centro, mas podia ver em volta que estava agora mais iluminada por tochas do que quando se mudara com Augustus. A criada ouviu o barulho da carroça e foi abrir o portão para que Rebeca entrasse. Logo notou seu abatimento, algo muito sério deveria ter acontecido. Como estás, senhora? O que causou teu abatimento? Por certo não saíste daqui com esta nuvem nos olhos. É verdade, querida amiga. Volto diferente do que fui. Meu querido pai partiu e não sei como serão meus dias sem ele, e deixou-se cair no abraço de sua criada e amiga. Augusto veio ao encontro da mãe e pôde ver a cena. Por que choras, mamãe? Estava com saudades minhas e de papai? Certamente, meu querido, e foi abraçá-lo. Como era bom sentir seus pequeninos braços envolverem seu pescoço. O calor daquele corpo era como um bálsamo para seu coração, que agora, mais do que nunca, precisava ser aquecido. Augustus ainda não havia chegado, e Rebeca agradeceu por não tê-lo por perto, embora não soubesse ao certo se queria ou não seu abraço e seu ombro para poder chorar. A criada ajudou Rebeca a tirar os pertences da carroça,
e Rebeca viu como era bom chegar em casa. Depois de muito tempo, agora considerava aquela sua casa. Havia demorado para que isso ocorresse, mas agradecia por conseguir ter a mesma sensação de quando antes voltava para sua casa no campo. Rebeca disse à criada que não estava com fome, pois havia comido no caminho, e que não se preocupasse com ela. Augusto, ao contrário, fazia da refeição um momento para repor o que gastara em brincadeiras durante o dia todo. Rebeca percebia, feliz, seu crescimento e agradecia a criada por ter cuidado tão bem dele. Rebeca ouviu um ruído na porta. Augustus chegara. Ele também, ao observar o semblante de Rebeca, perguntou o que havia acontecido. Papai se foi, meu querido. Sentirei muita falta dele, e apertou Rebeca em seus braços. Ela agora agradecia ter seu abraço, e ele deu-lhe um beijo na testa. Mas conte-me o que aconteceu. Rebeca então pôs-se a falar. Augustus ouvia atentamente, e Rebeca olhou para o filho, a fim de que o esposo percebesse que o pequeno Augusto estava a observá-los. Augustus, como que para se desviar do assunto, mas não sem dar a ele a importância devida, procurou brincar com o filho. A certa altura, comentou. Peçamos aos deuses que o acolham em sua nova morada, falou Augustus. O pequeno Augusto perguntou. É verdade, papai, que os deuses nos ajudam a sermos bons soldados. Sim, meu querido. Os deuses nos ajudam desde que compramos todos com nossas obrigações. Que obrigações, papai? Precisamos ofertar a cada um o que nos pedem, para que não se zanguem conosco e não nos punam, dando-nos o contrário do que lhes foi pedido. Farei tudo o que me pedirem. Quero ser um bom soldado. Isso mesmo, meu querido. Assim os deuses não se zangarão e o tornarão um soldado forte e guerreiro, e Augusto se punha como que a marchar, com Augustus rindo do filho. Rebeca olhava a cena e pedia aos deuses que Augusto não seguisse os passos do pai. Em seguida, pediu à criada que lhe esquentasse um pouco de água para um banho. Precisava tirar aquelas roupas empoeiradas da viagem e colocar roupas mais leves. A criada ajudou a entrelaçar os cabelos de Rebeca, que agora deixava cair sobre o corpo a água quente. Como era bom poder sentir o cheiro das ervas. Aquilo certamente ajudaria a relaxar e quem sabe conseguir ter uma boa noite de sono. Rebeca, agora em seu leito, viu o rosto do pai lhe sorrir. Aquilo seria verdade, ou estava tendo alucinações? Deveria ser o cansaço. As imagens que se formavam traziam cenas de sua infância e Teotônio lhe mostrar a terra e como deveria dar comida aos animais. Rebeca adormeceu e sonhou que andava pelos campos. Logo viu Teotônio arando a terra e plantando sementes, como o vira fazer inúmeras vezes. Teotônio então se deteve e acenou-lhe, mas Rebeca percebeu que ele estava de partida. Acordou e pôde ver Augusto dormindo a seu lado, assim como o esposo também o fazia. Percebeu que tivera um sonho e tentou voltar a dormir para conseguir ver seu querido pai novamente. Mas não. Desta vez, viu um homem, ou melhor, Otaviano a lhe estender a mão. Ele lhe dizia que tudo estava dentro do que havia se comprometido, e Rebeca sentiu sua proteção a acalmar-lhe o coração. Acordou com os raios do sol no rosto. O dia que se anunciava deveria ser quente, e Rebeca achou melhor levantar-se. A casa ainda estava quieta, e mesmo a criada ainda não acordara. Rebeca percebeu que seu estômago estava sem as náuseas de antes e procurou comer algo. Perguntava-se por que não se sentira bem. Não estava grávida por certo. Então, qual seria o motivo daquele mal-estar? Precisaria ver isso caso voltasse a ocorrer. Capítulo 29. Aos poucos, toda a casa despertava. A criada, vendo que Rebeca já estava de pé, desculpou-se, e Rebeca falou que não havia nada a desculpar. Comentou que não passara bem na viagem e que seu estômago se ressentira.
Como estava melhor, achara por bem comer algo e havia se levantado. A criada comentou que a tristeza às vezes fazia isso e que por certo o que sentira devia-se à perda de seu pai. Rebeca concordou que provavelmente seria isso, pois comia agora como se não houvesse sentido nada. Augustus levantara também, já com suas vestes romanas, e disse a Rebeca que não esperasse por ele. Haveria uma reunião muito importante e faziam questão de que estivesse presente. Rebeca ponderou se Otaviano não estaria lá também, mas isso ela não saberia. Augusto abraçou o pai, perguntando se poderia ir junto, e Augustus riu. Não ainda, meu caro. Um dia irás e serás o mais forte e corajoso soldado de toda Roma. Rebeca, no íntimo, pedia que isto não acontecesse. Augusto contava quase 11 anos, mas haveria um tempo em que talvez não conseguisse dominar-lhe os instintos e perguntou-se como faria. Bom, pensou, é melhor não me preocupar com isso agora. Já havia tido emoções demais nos últimos dias e não queria aborrecer-se nem fazer o estômago revirar de novo. O dia realmente estava quente, e Rebeca foi à varanda para se refrescar. No alto, sempre corria uma brisa, e gostava de apreciar o vai e vem dos cidadãos. Roma havia mudado nos últimos 10 anos. Quando chegara, não havia gostado da cidade, mas agora já não sentia aquela repulsa de antes. Aprenderá aos poucos a viver ali. Muitas vezes, perguntava-se o porquê desse sentimento. A criada veio lhe perguntar o que gostaria que fizesse para comer, e Rebeca pediu que fizesse algo leve para ela. Via Augusto a brincar e percebeu que precisava confeccionar novas vestes para ele. Estava crescendo rápido, e sua altura já não parecia a de um menino, e sim a de um rapazinho. Pensou em Otaviano e olhou na direção sul. Viera dali, e perguntou-se se faria esse caminho muitas vezes. Qual seria sua função? Havia dito que trazia documentos, mas com que propósito? Não poderia perguntar a Augustus, mas ao mesmo tempo pensou que o marido nada poderia ter percebido daquele dia em que o encontrara Otaviano na festa, visto que não estava em condições de ver um palmo sequer adiante do nariz. O vinho cegava-o. Percebeu então que Augustus há pelo menos 10 dias estava mais sóbrio. Seria bom se continuasse assim, não queria que Augusto visse o pai naquelas condições. Não queria que tivesse esse exemplo dele. Pensou em seu pai e agradeceu por ter tido o melhor pai que alguém poderia ter desejado. Teotônio fora para ela um misto de amigo, pai, confidente, sábio. Seus irmãos também haviam sentido a morte dele. Pietro chorara convulsivamente, e Lúcio, mais discreto, deixava a dor corroer-lhe o coração, mas sem demonstrar tanto. Como seria a vida de sua mãe? Pensou. Sabia que Pietro viria morar com ela e que sua esposa entendia-se muito bem com a mãe. Dividiam a mesma fé e, pelo que pudera perceber, tanto ela como Constanza tinham uma atitude mais firme do que via nas outras pessoas. É certo que o medo impedia que alguém se declarasse um seguidor do Cristo, mas Constanza, e também a cunhada, comportavam-se da mesma maneira, a defendê-lo com a vida se preciso fosse. Rebeca foi olhar os tecidos para as roupas de Augusto e notou que teria de comprar mais caso viesse a fazer roupas por aqueles dias. Se estivesse no campo, colheria algumas ervas e faria um chá para si. A terra era fornecedora de muitos bens, bastava que o homem a tratasse com carinho, e ela lhe daria o que precisasse. Seu pai sempre lhe ensinara que as mãos eram responsáveis pelo que plantávamos e também pelo que colhíamos. Certamente seu pai tinha se referido à conduta de cada um. Dizia sempre para que ela prestasse atenção ao que plantava, para que sua colheita fosse farta. Como seu pai era um homem sábio. A mãe sentira a morte dele, mas Rebeca acreditava que Constanza não reconhecia nele o homem que realmente estava a seu lado. Tinham muitas opiniões diferentes, e perguntou-se por que não poderia ela tê-los deixado em vez de seu querido pai. Ponderou então se os deuses não
Iriam puni-la por esse pensamento, mas era o que sentia. Augusto entrou com a mão toda suja a chamar-lhe, e Rebeca, a princípio, pensou em brigar com ele, mas depois deixou-se levar pelo calor de seus braços. Precisava de carinho e envolveu-o, beijando no rosto. Os dias passaram, e Rebeca não havia sentido mais nenhum mal-estar. Aliás, nem se lembrava de algum dia tê-lo sentido. Embora Augustus não quisesse que saísse para fazer compras, precisava comprar tecidos e pediu à criada que fosse com ela. Rebeca agora escolhia alguns tecidos, enquanto a criada e Augusto refrescavam-se na sombra do comércio. Rebeca percebera atrás de si uma voz conhecida e, quando se virou, viu Otaviano. Por um instante, perguntou-se se ele estava realmente ali, mas pôde sentir o toque de suas mãos ao cumprimentá-la. Seu corpo estremeceu, e procurou disfarçar o que havia sentido. Como vai, senhora? Não podia passar e não cumprimentar-te. Estou bem. Vim escolher alguns tecidos para as novas vestes de Augusto, que, como vês, está crescendo, e apontou para o filho, que se distraía com a criada. É verdade, está se tornando um rapaz. Rebeca sentiu o olhar de Otaviano como que a invadir-lhe a alma. Percebendo que a criada os observava, procurou encerrar a conversa. Desculpe-me, senhor, mas tenho que ir. Otaviano entendeu o comportamento de Rebeca e disse que estava de passagem também. Espero que tudo esteja bem em sua casa. Recomendações a Augustus. Obrigada por tua ajuda naquele triste episódio. Não te poderei pagar pelo bem que fizeste. Não tenho que me agradecer. Fiz o que faria por um amigo, e Augustus é muito querido entre todos nós. Bom, obrigada mais uma vez, e despediu-se. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Otaviano observava Rebeca se afastar, como da vez anterior. Rebeca pediu à criada que fosse pegar os tecidos já escolhidos enquanto aguardava com Augusto do lado de fora. Vendo a criada se aproximar, viu que Otaviano já não estava mais lá. Sente-se bem, senhora? Perguntou a criada. Sim, só estou com calor. Vamos voltar para casa, e virou-se em direção à sua residência, esperando chegar o mais rápido possível. Ao longo do dia, Rebeca não conseguiu parar de pensar em Otaviano. O que os deuses queriam dela? Por que haviam posto Otaviano em seu caminho? Não tinha cabeça para costurar nada naquele dia. Por certo, essa tarefa já não lhe agradava. Fazia-o porque precisava, e ao mesmo tempo era um meio de preencher seu tempo. Mas não naquele dia. Nada iria conseguir apagar o rosto de Otaviano a invadir seu íntimo. Ouviu a voz de Augustus, e como que por encanto o rosto de Otaviano se desfez. Pensei ter ouvido que não te esperasse para o jantar ou algo assim. É verdade. Disse isso mesmo, mas o conselho foi mais rápido que esperávamos, e o calor me fez voltar para refrescar-me. Importa-te minha presença? Perguntou Augustus. Que ideia é esta? Que queres escutar de minha boca? E Augustus viu nos olhos de Rebeca que a resposta estava lá. Seria melhor não estender o assunto e perguntou por Augusto, mas pôde ver que logo o filho tão amado já estava a mexer com sua espada. Augustus disse-lhe para ter cuidado. Já sou um homenzinho, papai. Não é mesmo, mamãe? E Rebeca assentiu com a cabeça. Não se sentia em condições de falar muito naquele dia. Temia que algo pudesse escapar de si de mostrar o que realmente sentia. Augusto dizia ao pai que a mãe havia conversado com o homem, e esta, pressentindo a pergunta, respondeu antes de ouvi-la. Otaviano veio me cumprimentar e perguntou de ti. Pensei em lhe perguntar por que não estava também na reunião em que estavas. Assim, Rebeca aproveitava para perguntar qual era a profissão dele. Otaviano nem sempre faz parte dos conselhos, minha querida.
é doutor das leis e redige o que fica decidido entre nós e o imperador. Rebeca então entendeu o que seriam os documentos que ele trazia, e falou a Augusto sobre os cumprimentos que Otaviano deixara ali. Agora fazia sentido. Sabia que posição Otaviano ocupava junto ao império. Mas sabia ainda mais. O que ele representava para si em seu coração. Capítulo 30. Rebeca muito gostava de escrever. Desde pequena tinha por hábito contar em linhas o que lhe ia na alma. Poucos sabiam disso. Nem mesmo Augusto sabia. E para que deveria contar-lhe? Pensou. Por certo tentarias saber o que estava escrito, assim como o fizera Constanza quando era mais nova. Sua mãe, ao ler, pouco entendia, pois aquilo que dizia não fazia sentido para ela. Em conversa com Teotônio, seu pai dissera à esposa que eram coisas de jovens, e Constanza, dali por diante, tratara de casá-lo quanto antes. Não escrevera nada demais, pelo que se lembrava. Já não possuía o que escrevera naquela época. Certamente a mãe, ao vê-la casada, jogara tudo fora. Rebeca recordava que havia escrito sobre como achava que a vida deveria ser, aonde gostaria de ir e os planos para sua vida futura. É certo que pouco do que continham aquelas linhas acontecera de fato. Vinha sentindo vontade de escrever de novo. Precisava daquele subterfúgio para que não explodisse. Precisava contar a alguém, e quem melhor do que os pergaminhos, que, ao serem enrolados, guardavam para si o que continham. Naqueles dias, Rebeca passou a se sentar na cadeira ao lado da mesa que ficava em seus aposentos e começou a escrever. Há muito mantinha papéis e tinta para que pudesse fazer isso, mas, sempre o que pensava, lembrava-se da mãe a tirar-lhe o gosto do que queria fazer. Bem, agora Constanza não o faria mais. Talvez Augusto se inquietasse com aquilo, mas faria de tudo para que não soubesse. Começou então a escrever o que lhe ia na alma. Sabia que tinha de modificar algumas palavras para que seus sentimentos não ficassem tão evidentes, mas, de qualquer forma, poderia colocar tudo ali e desafogar um pouco o coração e a mente. À tarde, enquanto Augusto tomava algumas lições a fim de entender um pouco sobre os estudos, Rebeca apropriava-se do quarto e escrevia. Aquilo fazia-lhe bem. Naquele dia Rebeca escrevera sobre Otaviano. Dera-lhe o nome de esperança e colocara suas incertezas e dúvidas a respeito do que seria seu futuro. Rebeca tinha um pequeno baú fechado, onde eram guardados os papéis que escrevia. Mantinha a chave consigo. Pensou em Constanza. Como a mãe estaria após a morte de seu pai. Aproveitando o papel e a pena, mandaria uma mensagem para Pietro a fim de que lhe desse notícias da mãe. A idade também chegava para Constanza, e pediu ao irmão que lhe escrevesse. Pronta a mensagem, solicitou a criada que chamasse um mensageiro para levá-la. Acreditava receber em poucos dias a resposta. Rebeca agora escutava de Augusto o que tinha aprendido com seu professor. Ele era um menino inteligente, e pôde notar que gostava de cálculos diferentemente dela, que apreciava mais literatura e escrita. Rebeca ouviu da criada os elogios feitos a Augusto e abraçou seu pequeno prodígio. Augusto disse à esposa que teria uma festa para ir, e Rebeca falou à criada que iria se arrumar. Pediu-lhe que trançasse seus cabelos novamente. A criada tinha uma habilidade com as mãos que Rebeca gostaria de ter. Augusto não poderia ir, embora quisesse, e Rebeca disse que não era festa para crianças. Augusto protestou dizendo que já era um rapazinho, e Rebeca concordou, desculpando-se. Augusto chegou e colocou sua melhor veste. Faria uma homenagem a um senador, e ele queria estar presente. Rebeca desta vez quis ir também. Talvez tivesse outra oportunidade de ver Otaviano. Em pouco tempo, entravam no salão e eram cumprimentados por todos. Rebeca esperava que Augusto se controlasse com a bebida, não queria passar por nenhuma situação constrangedora.
Observou que o esposo gostava de exibi-la e se sentiu incomodada com aquela situação. Sabia que chamava atenção. Era uma mulher bonita e, independentemente de Augustus querer exibi-la, atraía por si só os olhares, devido à sua beleza. Sentaram-se para comer do banquete oferecido. Rebeca procurava comer pouco e sem exagero. Embora não tivesse mais se sentido mal, queria preservar aquela sensação de bem-estar. Já Augustus permitia-se experimentar de tudo um pouco, e, só de olhar, Rebeca já não se sentia bem. Tentou conversar um pouco com Marta, mulher de Solano, mas a conversa não se estendeu. Muito diferente de Rebeca, tinha nas vestes e nos costumes um meio de exteriorizar o que gostava. Sem dúvida, se pudesse escolher, não a teria como amiga. Por onde será que andava Marilis? Como estaria sua querida amiga? Daria tudo para revê-la e abraçá-la. Augustus apresentou a Rebeca ao senador, que agora desfilava a receber os cumprimentos. Curvou-se, e este segurou-lhe pelo braço a fim de que não fizesse isso. Rebeca agradeceu, e Augustus observava o encantamento que ela produzia nos homens. Sem dúvida, com aquele não era diferente. Conversaram um pouco sobre a homenagem feita, e Augustus começou a falar sobre as medidas que estavam sendo tomadas. Rebeca procurou se esquecer da conversa, até porque não tinha interesse algum no assunto. Olhou ao redor e notou que Otaviano não estava lá. Será que estava na Gália, de onde viera? Nada sabia sobre sua vida, se era casado ou viúvo, ou de quanto em quanto tempo vinha para Roma. Após longo tempo, fora surpreendida por ele enquanto fazia compras. Ele não mudara muito. Talvez uns poucos cabelos brancos, mas conservava o olhar de antes. E ela, será que mudara? Será que ele ficara decepcionado com ela? Bem, suas roupas, pelo que podia ver, conservavam o mesmo tamanho. Olhou para si. Bom, os homens ainda a olhavam, por certo alguma atenção ainda chamava. Esperava que fosse para o bem. E riu de si mesma. Rebeca também tinha esse lado de rir de si mesma. Às vezes achava que ela própria era a sua melhor companhia. Não era de ter muitas amigas. Poucos se identificavam com o que pensava e, para ela, não fazia efeito ter muitos a adulá-la ou a falar o que não queria ouvir. Havia música, e alguns homens e mulheres arriscavam alguns passos, mas logo pararam, pois haveria uma apresentação com malabarismos e equilibristas. Todos se sentaram, e Augustus e Rebeca também. Os saltimbancos eram aplaudidos, e Rebeca apreciou a apresentação, que encantou a todos. Após a cerimônia com um brinde ao senador, Augustus preferiu ir embora, e Rebeca concordou, já que o esposo não demonstrava sinais de estar embriagado. A liteira os deixou, e Augustus, em seu leito agora, comentava com Rebeca sobre a festa. Augusto dormia em seus aposentos com a criada. Rebeca achou que seria melhor fazê-lo se acostumar com seus aposentos, já que se tornava um rapazinho. Augustus então olhou para Rebeca, que se despiu, e viu que ela ainda continuava bela. Rebeca olhou para Augustus e tratou de se vestir logo para dormir. Como Augustus se viu sozinho com Rebeca, procurou fazer-lhe um carinho. Ela sabia o que poderia esperar e deixou que Augustus a tocasse. Há muito tempo sentia a necessidade de que alguém a tomasse nos braços e deixou-se envolver por Augustus. Pouco antes de amanhecer, Rebeca acordou e viu Augustus ressonar a seu lado. Bom, não tinha do que se culpar. Ele era seu esposo e não fizera nada de errado. Aprendera a amar Augustus do seu jeito, mas ele sabia o que Rebeca sentia por ele. Talvez ele mesmo já não a amasse tanto quanto na época em que haviam se casado. Talvez os anos houvessem feito que tivessem na companhia um do outro um meio de suportar suas vidas. O fato é que, depois de muito tempo, Rebeca dormira com Augustus e acreditava que ele quisesse que aquilo se tornasse de novo uma rotina.
Levantou-se e lavou o rosto, trançando seu cabelo da forma como o sabia. O céu ainda conservava umas poucas estrelas, e o sol logo começaria a despontar. Rebeca esperava conseguir, durante o dia, confeccionar algumas vestes para Augusto e talvez para o próprio Augustus. Com tantas reuniões e conselhos, Augustus estava precisando de vestes novas. Olhou novamente o céu e pediu aos deuses que a ajudassem, que aquele fosse um bom dia, e que sua mensagem chegasse a Pietro a fim de lhe mandasse notícias de sua mãe. Capítulo 31. Pietro recebeu a mensagem enviada por Rebeca. Tinha lido, mas não sabia ao certo se deveria ou não contar-lhe sobre a mãe. Constanza vinha, a cada dia, ficando mais e mais fanática sobre sua fé. Pietro e a esposa concordavam que havia um princípio de demência naquele exagero, e isso os preocupava. Após a morte de Teotônio, Constanza achava em tudo um motivo para glorificar ou crucificar o que quer que lhe chegasse aos ouvidos. Caminhava pela casa e falava com quem não estava lá. Pietro preocupava-se com o estado de saúde da mãe e, por conhecer Augustus, achara melhor não comunicar a Rebeca o que vinha ocorrendo. Resolvera escrever que a mãe estava bem, somente com as questões da idade, que agora já se pronunciavam mais nitidamente. Não estava mentindo, mas achou melhor omitir seu estado real. Dentro de alguns dias, Rebeca receberia a carta enviada pelo irmão e constataria que não havia motivos para se preocupar. Assim que fosse possível, faria uma nova visita, mas não sabia quando. Da sacada, Rebeca viu uma movimentação diferente naqueles dias em Roma. Parecia que o número de pessoas aumentara e havia uma aura estranha no ar. Seria sua intuição ou realmente estava por acontecer algo? Descera e comentara com a criada sobre essa sua impressão. A criada confirmara que um novo imperador parecia estar assumindo Roma, fora isso que escutara. Rebeca não ouvira Augustus falar nada a respeito e se perguntou por quê. Bom, certamente seria por Rebeca não gostar de política nem se interessar pelo assunto. Porque perderia tempo com ela. Sabia somente que Augustus pedira que arrumasse sua melhor túnica para uma solenidade, e Rebeca havia pensado que fora providencial ter feito uma para Augustus. Assim que ele chegou, tratou de perguntar se o que a criada contara era verdade, e Augustus disse-lhe que sim. Diocleciano seria o novo imperador a assumir, mas Augustus não sabia muito sobre ele. Rebeca tinha em sua intuição algo que não sabia precisar. Alguma coisa mexia com ela ao ouvir o nome do futuro imperador. Gostaria que Roma fosse mais do que a cidade dos deuses. Que quem quer que a governasse mantivesse seus súditos e cidadãos felizes e, principalmente, desse-lhes permissão de escolher quem desejassem cultuar. Rebeca não via sentido em sacrificar quem quer que fosse somente por não acreditar nisto ou naquilo, desde que se mantivesse o respeito um pelo outro. Desta vez, não iria com Augustus. Seria uma reunião ou acontecimento do qual não tinha nenhum interesse em participar. Augustus, em sua túnica nova, estava muito bem. Ele mesmo elogiou Rebeca pela nova veste, e ela agradeceu o elogio. Viu Augusto sair e ouviu dele não saber a hora que chegaria. Seu filho entretinha-se com Tarso, e Rebeca voltou à sacada, agora para ver Augustus cavalgar em direção ao Senado. Jamais esperava de Augustus que um dia estivesse voltado à política ou frequentando reuniões daquele porte. Aliás, não esperava tanta coisa. Vir morar em Roma e abandonar o campo, ir ao enterro do pai e sobreviver a isso. O que será que o destino ainda faria por ela? Não sabia o que podia esperar. Pedia somente que seu filho fosse um homem de bem e que pudesse viver seus dias de maneira a envelhecer em paz. Olhou para o céu e viu uma estrela cadente. Era um aviso. Tratou de pensar em algo bom, para que os deuses ajudassem a realizar seu desejo. O céu estrelado dava a possibilidade de se ver um grande número de estrelas. Muitas vezes parecia até que desenhos eram formados no céu.
Gostava, desde criança, de ficar observando-o, e lembrou-se do pai a contar-lhe histórias a respeito do universo e seus mistérios. Recordava-se também de Constanza questionar o que ele dizia aos filhos. Ela via que Lúcio e Pietro não se interessavam tanto quanto Rebeca, talvez por serem homens, mas não acreditava ser isso. Teotônio era homem e não gostava de armas nem de guerras, e estava lá a explicar o princípio de tudo. Lúcio, seu irmão mais velho, tornara-se soldado romano, mas logo deixara de sê-lo em virtude de uma fratura na perna em uma disputa que travara. Desde então, nunca mais fora o mesmo, permanecendo em casa e ajudando a esposa no pequeno comércio que haviam aberto. Pietro era agricultor e, como o pai, tirava da terra o sustento para a sua família. Ele tinha um temperamento mais parecido com o de Rebeca. Possuía suas convicções, mas era prudente ao falar e ao calar-se. Rebeca, a mais nova, tornara-se senhora de um soldado romano e também ela muitas vezes era cumprimentada pelos cidadãos como se fosse nascida de família nobre. Não gostava que agissem assim com ela, mas Augustus dissera-lhe que não achasse ruim, pois isso indicava sua importância no Senado romano. Rebeca só não se incomodava mais porque não saía tanto, de modo que isso pouco acontecia. Agora em seu quarto, ela abriu os pergaminhos para escrever. Pensou em traçar algumas linhas sobre o que Teotônio lhe ensinara e assim marcar seu pai em suas lembranças como uma das melhores pessoas que havia conhecido. Fechou-os, guardou tudo e foi se deitar. Augusto já não precisava que o colocassem na cama. Sabia dos horários a serem respeitados, e podia contar com a ajuda de sua amiga e criada a manter a ordem na casa. Não estava com sono, mas deixou-se ficar ali pensando um pouco a respeito de tudo. Por onde andaria Amaryllis? Gostaria tanto de poder rever sua amiga. Os deuses tinham sido muito bons para com ela, por terem colocado uma nova amiga em seu caminho. É verdade que ninguém iria substituir Amaryllis, mas não estava só como achava que ficaria. E não estava mesmo. Do alto, onde viviam as estrelas, alguém a observava e ajudava a superar os obstáculos e as provas do plano terrestre. Rebeca não podia ver, mas era amparada por espíritos amigos comprometidos com que sua estada na Terra lhe servisse de aprimoramento, com vistas à evolução. Agora Rebeca tinha também o olhar e a proteção de seu pai. Teotônio, em pouco tempo, alcançara por mérito esse auxílio por parte de benfeitores que o haviam ajudado em sua jornada de volta ao plano espiritual, e que ainda continuavam ajudando-o acerca de suas dúvidas sobre esta ou aquela questão. Rebeca sentia os fluidos em sua direção e adormeceu como uma criança. Porém, o mesmo não acontecia com Constanza. Pietro tentava acalmar a mãe, que insistia em dizer barbaridades contra a cúpula romana. Sua esposa fechava as janelas para que ninguém a ouvisse, embora fosse do conhecimento de todos o estado de saúde da velha senhora. Muitos tinham pena de seu estado atual, mas outros também consideravam que ela estava de posse de sua lucidez e aproveitava para falar o que queria. Por fim, após o auxílio de Teotônio e dos amigos espirituais, Constanza acalmou-se e agora dormia. Pietro aproveitou para ir se deitar também, pois o cansaço tomava conta de seu corpo após um dia de trabalho com a terra e após cuidar de sua querida mãe. Teotônio velava também pelo filho. Agradecia ter seguido seu exemplo de homem íntegro e responsável para com sua família e os seus. A paz por fim fazia-se presente na casa de Constanza. Por quanto tempo, era impossível dizer. Havia dias em que Constanza permanecia serena e não dava sinais de estar fora de si. Mas, em outros, transformava-se, como se houvesse mais alguém a instigar-lhe os ânimos. E realmente havia, mas não era possível ver a olho nu. Inimigos de vidas passadas aproveitavam-se de seu estado para que perdesse o controle e fosse motivo de chacota para todos. Teotônio, com a ajuda dos amigos espirituais, tentava mostrar-lhes o mal que faziam a Constanza,
mas nem sempre conseguia que se afastassem. A forma de pensar de Constanza sintonizava com eles, de modo a permitir que permanecessem ali. Embora já não fizesse mais parte daquele mundo de provas e expiações, Teotônio temia pelo que poderia ser de Constanza e procurava auxiliá-la, assim como a todos de sua família, para que estivessem em paz e cumprindo com os compromissos que haviam assumido antes de reencarnar. Capítulo 32. Os dias que se sucederam oscilaram entre a lucidez e desequilíbrio, entre a paz e o caos. A luta travada não pertencia somente aos que se encontravam aflitos aqui na terra. Pertencia também ao plano superior, que procurava auxiliar, dia após dia, por meio da oração e do amor enviado através de fluidos, o combate ao que era insano e perverso. Todos na comunidade em que moravam Pietro e sua família já haviam escutado falar das intempéries de Constanza. Muitos se apiedavam do estado por vezes hipnótico em que se encontrava. Mas outros não. Pietro era um homem calmo, não fosse isso, já teria por certo posto tudo a perder com o que escutava de um ou de outro. Certa vez, ouvira de um outro agricultor que Constanza deveria ser atirada aos leões, e Pietro temeu que de fato acontecesse algo assim. Constanza, quando estava fora de si, adquiria a força de 10 homens, e era a custo que Pietro e a esposa a dominavam. Pensara em chamar um sacerdote sem que ninguém soubesse, embora fosse difícil isso acontecer, visto que seria impossível manter em sigilo tal visita. Rebeca, por sua vez, levava a vida com a tranquilidade permitida em seu cotidiano. Não pensava em Constanza com a mesma preocupação que sentia por Teotônio. Amava por certo, era sua mãe, mas não podia dizer que se preocupava com ela da mesma forma que com seu pai. Augusto dava, a cada dia, sinais de seu crescimento, e Tarso ajudava-o, mostrando-lhe como deveria agir caso quisesse ser um soldado. Tarso aprendera com Augusto algumas teorias com a espada, e agora Augusto encantava-se em ver o amigo a mostrar-lhe o que aprendera com seu pai. Rebeca achava que, talvez, se Augusto e Tarso fossem irmãos não se entenderiam tão bem. Augusto ainda era pequeno quando Tarso viera morar com eles, mas um tinha se encantado pelo outro desde o primeiro dia. E a amizade dos dois persistia até os dias atuais. Rebeca esperava que sempre fosse assim, e que a brincadeira com as armas fosse somente motivo de exibição, e não mais que isso. Durante os primeiros anos de mandato de Diocleciano, o novo imperador da época, a perseguição aos cristãos da época dera uma trégua. A fim de conciliar o que era de fato o melhor a ser feito, o novo imperador adquirira uma postura que não enaltecia a busca pelo que antes se considerava ser a melhor crença. Alguns anos se passaram com relativa tranquilidade. Rebeca certa vez questionara Augusto sobre o que ele achava ou sabia da posição do novo governador, e Augusto dissera que preferia nada dizer. Ela viu no silêncio do esposo que ele sabia de algo mais, mas que preferia não comentar. Muitos homens achavam que algumas questões não deveriam ser ditas às mulheres, mesmo que fossem suas esposas. Permaneciam somente entre eles, o que deixava a Rebeca sem saber ao certo o que deveria pensar. Seu coração muitas vezes deixava-se domar pelos que seguiam o Cristo e, neste caso, lembrava-se de sua mãe, sua família e sua amiga Amarilis. Em seu pensamento, não podia sequer imaginar que um dia sofreriam alguma punição por não seguirem as leis que até então eram ditadas em Roma. Como Rebeca não saía muito e quase não tinha amigas, não escutava o que era dito nas ruas ou nos comércios da região. Muitas vezes perguntava à criada, quando esta ia às compras, se tinha escutado algo. Rebeca por vezes lembrava-se de Constanza, pensando que gostaria que a mãe viesse passar uns dias com ela. Sabia que Constanza cada dia ficava com mais idade, e talvez já não conseguisse suportar a viagem entre sua casa e a de Rebeca. Ao mesmo tempo, pensava que Constanza não vira seu filho crescer. Augusto já não tinha a presença do avô, e agora também não teria da avó. Não crescera com os primos,
tampouco brincara com eles. Ela própria não conhecia direito os sobrinhos. Por certo, se não houvesse se mudado para Roma, estaria mais perto de todos, e Augusto teria a companhia dos familiares. Hoje via que fora providencial a atitude de Augustus em trazer Tarso para morar com eles. Por certo, ele mesmo pensara que Augusto não tinha o companhia de ninguém. A diferença de quase 10 anos entre um e outro não fora sentida, visto o amor de um para com o outro. Rebeca sempre pensava nas questões da vida, e Otaviano fazia parte de seus pensamentos tanto quanto podia. O tempo passava, e até mesmo Rebeca começou a sentir o peso dos anos. Já há muito deixara de questionar certos aspectos do comportamento de Augustus. O que estava feito, estava feito. Sua mãe a destinara a se casar com ele, e era com ele que seguiria os seus dias. Porém, Rebeca sempre se questionava sobre se havia uma outra vida, como os egípcios acreditavam. Talvez isso explicasse muita coisa. Sabia que eram enterrados com seus pertences para que desfrutassem deles na outra existência, quando acordassem. Mas até mesmo aquilo tudo parecia, em alguns momentos, irreal. Sua mãe dizia que o Nazareno pregava sobre a vida eterna. Não sabia ao certo o que pensar, mas tinha a convicção de que o melhor era ter um comportamento que privilegiasse a liberdade de pensamento, pois essa era uma coisa que levaria aonde quer que vivesse. Nesse espaço poderia ter seus sonhos e vivenciar o que a vida até então havia lhe negado. Roma já não era mais a mesma. Rebeca quis acompanhar a criada a fazer as compras e quem sabe ela mesma poderia escutar algo sobre o novo governo. Ela gostaria de saber sobre a conduta dos governantes, mais pela questão religiosa, pois envolvia de certa forma a vida de quem amava. As ruas de Roma viviam repletas de pessoas, e o comércio prosperava. Comprara algumas frutas e especiarias, mas Rebeca nada descobrira nem ouvira nada diferente do que já sabia. Melhor assim. Rebeca agora contava 34 anos, e Augustus, 38. Ele, sempre que podia, presenteava a esposa com um colar ou uma tiara, ou mesmo um bracelete, quando era seu aniversário. Nunca se esquecerá da data, e Rebeca ficava feliz por isso. Não precisava de presentes, mas gostava de ser lembrada. E não fora diferente desta última vez. No dia de seu aniversário, Augustus a beijara e dera-lhe uma tiara muito bonita. Disse que fora feita por um joalheiro da redondeza e que gostaria que a usasse na próxima solenidade e a qual fosse com ele. Rebeca agradeceu o presente e disse que a usaria com certeza. Beijou-o também e viu que Augustus ficava lisonjeado com seu reconhecimento. Rebeca também receberá os cumprimentos do filho, da criada e de Tarso. Não haveria nenhuma comemoração, embora Augustus sempre gostasse de ter um motivo para celebrar. No próximo ano, farei algo meu, querido, Rebeca disse a Augustus. Rebeca lembrou-se de seu pai. Gostaria de ter um abraço dele, ou mesmo da mãe. Sentia falta de sua família, mas estava longe e talvez nem tivessem se lembrado de seu aniversário. Capítulo 33. Rebeca estava certa. Sua mãe não possuía mais a lucidez de antes. Pietro, já conformado com o estado atual de Constanza, procurava levar a vida como era possível, ofertando os cuidados de que Constanza precisava. Sua esposa também abraçara a sogra como se fosse sua mãe, e Pietro agradecia sempre essa ajuda, dizendo que não sabia o que seria dele sem ela. Pietro e a esposa tinham vindo com o compromisso de cuidar de Constanza, visto que na última encarnação haviam sido seus algozes. Nesta, faziam a todo custo a preservação de sua integridade física, emocional e espiritual. Do alto, espíritos amigos reconheciam seus esforços e acompanhavam o desenrolar dessa história. Lúcio pouco vinha ver a mãe, embora não morasse muito longe. Tinha outro temperamento e aproveitava-se do triste episódio que vitimara sua perna como desculpa por não dar atenção devida a Constanza.
Pietro sabia bem como era seu irmão, mas não o questionava. Pietro era mais velho que Rebeca e, embora não tivesse convivido tanto com a irmã, sentia mais sua falta que de Lúcio. Pensou em ir a cavalo contar-lhe o que estava acontecendo, mas ainda não tinha certeza de se deveria fazê-lo ou não. Comentou com a esposa, e esta achou que ele deveria ir. Pietro disse que faria isso e, caso Augustus viesse a perguntar o motivo da visita, inventaria algo, ou mesmo que estava com saudade de Rebeca, afinal, ela era sua irmã e não poderia falar nada. Se saísse logo ao nascer do sol, estaria em Roma por volta do anoitecer. Preparou tudo na noite anterior e, como Constanza dava sinais de estar calma, aproveitaria para visitar Rebeca e contar-lhe sobre o comportamento da mãe. Pietro sempre rezava quando sua mãe dormia a fim de que pudesse acordar lúcida e também de que se acalmasse. Ali perto, vítimas de Constanza em outra encarnação assistiam o que chamavam de espetáculo, pois, sempre que Pietro rezava perto da mãe, era possível verem fluidos benéficos caírem sobre a velha senhora. O duelo que se travava era entre os espíritos amigos e os que queriam ver a desgraça de Constanza. Estes últimos não a perdoavam pelo que havia feito com eles. Em encarnação anterior, Constanza os fizera escravos e punia cada um com o castigo que achava ser merecido. Muitos tinham perecido com os maus tratos e as condições subhumanas que Constanza havia lhes imposto. Agora era a vez deles de mostrarem ela a punição que merecia. Dia após dia eram combatidos, e espíritos amigos tentavam mostrar-lhes que aquela atitude não os levaria a nenhum lugar, mas somente à estagnação e a mantê-los ainda em condições desfavoráveis a seu aprendizado. Mas eles não escutavam. Riam e debochavam dizendo que antes de Constanza aparecer eram escravos, mas não eram castigados como quando se encontravam sob as ordens dela, que em encarnação anterior tinha sido um homem responsável pelos escravos do palácio de outras terras. Constanza viera como mulher e mãe de 3 filhos a fim de vivenciar, por meio da maternidade, o amor e tentar reparar, através da natividade, o abuso que perpetrara a tantas mulheres escravas sob seu domínio, impelida, à época, por seus desejos de homem. Pietro mantinha consigo as vibrações de Teotônio, que também o auxiliavam a conter Constanza. De manhã bem cedo, Pietro beijou a esposa e seguiu com seu cavalo para a casa de Rebeca. Sem dúvida, seria uma surpresa para ela ver o irmão. Espíritos o acompanhavam nessa missão, e Pietro, embora receoso sobre o comportamento de Augustus, estava confiante. Talvez Rebeca viesse com ele. Aproveitaria para ver seu sobrinho e dar-lhe um abraço. Augustus dissera a Rebeca que estaria fora por alguns dias a fim de acompanhar a compra de alguns cavalos. Rebeca sabia que Augustus era apreciado por saber escolher cavalos e sempre contavam com sua habilidade para comprar os melhores. Tentava costurar algo quando ouviu o trote de cavalos se aproximando. O sol já se punha, e Rebeca notou que a luz começava a lhe faltar para a costura. Sua visão também começava a dar sinais de que já não era mais a mesma. A criada abriu os portões da casa, e Rebeca viu Pietro entrar. Qual não foi sua surpresa e preocupação ao mesmo tempo? Meu irmão? Algo aconteceu? Que surpresa te ver, e o abraçou. Pietro tinha algumas lágrimas a rolarem por seu rosto, e Rebeca pôde ver que algo de grave acontecia. Que bom poder te rever, minha irmã. Como está nossa mãe? É sobre ela que venho te falar, e Rebeca ajudou a tirar seu manto, pedindo que a criada trouxesse um pouco de água. O que aconteceu a Constanza? Rebeca referia-se muitas vezes a Constanza como se não fosse sua mãe. Podemos falar a sós? Perguntou Pietro, e Rebeca pediu que a criada os deixasse sozinhos, embora nada tivesse a lhe esconder, pois não a considerava apenas uma serviçal. Nossa mãe está à beira da loucura. Há tempos queria ter vindo falar-te, mas, por conta de Augustus, evitei ao máximo estar aqui. Mas o que tem acontecido?
Nossa mãe esbraveja o que pensa sobre sua fé, tendo perdido a noção de que sua vida corre risco com tal atitude. Já não sei mais o que fazer, a não ser rezar e pedir ajuda a papai para que, de onde quer que esteja, interceda por nós. Rebeca acreditava ser verdade o que dizia seu irmão, senão não teria se deslocado até ali. Irei vê-la contigo e ficarei alguns dias. Augustus saiu para a compra de cavalos e permanecerá fora por um tempo. Aproveitarei sua ausência e irei vê-la. Mas agora venha lavar-se e tirar a roupa empoeirada da estrada. Pietro viu aproximar-se o pequeno Augusto, notando que já não era tão pequeno assim. Quem é este homem, mamãe? Perguntou Augusto. Teu tio, meu querido filho, e Pietro abraçou-o como se fosse o próprio filho. Estás um homem por certo, disse o irmão, e Rebeca viu a emoção em seus olhos. Não me lembro dele, mamãe. É certo, você era muito pequeno quando viemos morar aqui em Roma. Como te chamas? Perguntou Augusto. Pietro, meu caro, e Augusto olhava-o admirado. Pietro riu da franqueza de Augusto. Crianças eram sinceras e certamente gostaria de ouvir o que achara a seu respeito. Sabes lutar com uma espada? Perguntou Augusto. Não, meu caro, não sou bom nisso. Sei cuidar da terra, plantar sementes e vê-las crescer para depois colhê-las. Mamãe disse que vovô fazia isso, não é, mamãe? Sim, meu querido. Teu avô foi quem ensinou teu tio a cuidar da terra. Mas vamos deixar teu tio descansar um pouco. Depois perguntarás a ele o que quiseres. A sós, Pietro conversava agora com Rebeca, que pôde ficar a par de tudo. Ela pediu que a criada arrumasse acomodações para seu irmão e, depois da ceia, conversaram mais um pouco. Augusto agora já dormia, e Pietro confessou que temia que acontecesse. Rebeca, por sua vez, falou que os tempos pareciam ser outros, mas que era bom que tivessem cuidado. Iria com Pietro no dia seguinte ver Constanza, mas não levaria Augusto, pois temia o que o menino poderia ver caso Constanza viesse a perder a lucidez novamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 34. Depois das recomendações feitas à criada, Rebeca partiu com o irmão Pietro rumo à casa de sua mãe. Disse que voltaria em no máximo 5 dias. A criada falou que não ficasse preocupada e que, se o senhor Augustus voltasse, diria algo sobre a saúde de Constanza que não fosse a verdade. Rebeca mais uma vez pôde contar com a ajuda da criada, e partiram. Era bom poder cavalgar por entre os campos. É verdade que no momento não tinha leveza na alma para observar a paisagem à sua frente. Estava preocupada com o que Pietro lhe contara. Talvez fosse necessário algum medicamento para que Constanza fosse dominada. Será que existia algo que pudesse ser dado a ela? Ervas já tinham sido feitas com esse intuito, mas muitas vezes Constanza não queria beber o preparado ou jogava longe a bebida oferecida. Rebeca pouco podia fazer indo até lá, mas tentaria ver a reação de Constanza para com ela e, quem sabe, poderia conversar um pouco a fim de acalmá-la. Ainda teriam de percorrer muito, mas Rebeca pediu que o irmão parasse um pouco. A náusea se fez presente, depois de tanto tempo. Talvez não tivesse se alimentado direito antes de partir. Pietro aproveitou e deu água aos cavalos, comendo ele uma fruta. Rebeca também tentou comer algo, mas nada apetecia. Achou melhor prosseguir. Durante todo o caminho, Rebeca oscilava entre a melhora e o desconforto que sentia. Mais uma vez, pôde observar sua velha casa à frente. Mais uma vez estava de volta, mas nesta ocasião não veria seu querido pai. Lágrimas escorreram por seu rosto. Pietro sabia o que se passava no coração da irmã e segurou sua mão como que a lhe dar a coragem necessária. Rebeca agradeceu por ter Pietro a seu lado.
Era sem dúvida um homem bom e amava-o como a seu filho. A esposa de Pietro recebeu-os com um abraço, dizendo que Constanza estava bem. Pietro ficou aliviado, e Rebeca entrou no cômodo onde estava Constanza junto do irmão. Mamãe, olhe quem trouxe para te visitar. Constanza olhou para Rebeca. Sua lucidez ainda não a deixara de todo. Sei bem quem é, Pietro. Pelo tom de voz, Pietro e Rebeca viram que Constanza sabia de quem se tratava. Como estás passando, mamãe? E tu? Como estás? Ainda mora junto de quem não perdoa os que não seguem os deuses. Rebeca viu que teria de ter paciência e respondeu. Augustus está bem, e teu neto também. Constanza sabia que não obtivera a resposta que gostaria, ou melhor, os companheiros que estavam ali a seu lado viram que seus objetivos não tinham sido alcançados. Sentes alguma dor? Perguntou Rebeca, e Constanza fez que não com a cabeça. A esposa de Pietro disse que a ceia estava pronta e convidou-os a vir comer algo. Rebeca ajudou Constanza a se levantar, mas esta recusou seu auxílio. Pietro fez uma oração antes de iniciar a refeição, e Rebeca lembrou-se do pai. Há muito tempo não rezava antes das refeições a agradecer o pão em sua mesa. Terminada a oração, todos comeram em paz. Pietro olhava para Constanza, que revirava a comida e, uma vez ou outra, levava à boca. Constanza emagrecera, mas parecia que nenhuma enfermidade era responsável por esse emagrecimento.